Agora eu tô me sentindo num podcast, gente. Vai ficar salvo, hein? Só pela aguinha que veio aqui, ó. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o tema escolhido aqui pela maioria das pessoas, que foi o fim da dor lombar. E esse tema, a gente, é muito importante, principalmente para a população adulta, tá? A parte mais predominante de dor lombar são para jovens adultos, né? Trabalhadores normalmente. Então, a gente vai falar aqui agora, junto com algumas evidências científicas, né? Com atualidades, o que proporcionaria o fim da dor lombar. Primeiro, falando sobre fatores físicos, Thalita. Vamos pensar aí, na sua opinião, como fisioterapeuta. O que seria, primeiro, vamos dizer assim, o principal fator para o fim da dor lombar? Eu acho que a conscientização. Sem ver se falar difícil, não, Thalita. Fala fácil. Que exercício. Gente, é a primeira vez, hein? Vamos. Gente, que vergonha. Enfim, nós sabemos que... Obrigada. Nós sabemos hoje, cada vez mais, que o melhor tratamento é o exercício. Antigamente, nós aprendemos com nossos pais. Olha só. Nós aprendemos com os nossos pais que quando sentia dor, tinha que ficar em repouso, não pode mexer. O médico aconselhava, tá com dor? Repouso. Hoje sabemos que não, que é o contrário. Antigamente sabíamos que a melhor postura, a postura correta, era que evitava a dor. E hoje sabemos que não, que na verdade aquela que é mais confortável para o paciente é a que gera menos energia e é a que vai trazer melhor qualidade para o paciente. Bom, então... A conscientização, que o melhor tratamento é mesmo exercício, que não é tentar tampar o sol com a peneira através de remédio que trata sintomas e sim tratar as causas. É isso, é conscientização, é exercício, é saber que a locomoção é melhor, que o fortalecimento ainda é o melhor, que a melhor forma é não repousar, não ficar parado. Muito bom, então vamos lá. A Thalita falou aí, soltou o verbo. Ela falou tudo praticamente que a gente tem que falar. Mas é isso, gente. Quando a gente fala de dor lombar, a gente pensa hoje muito em causas físicas diretamente relacionadas, ou que antigamente a gente tinha como certeza que causava dor. Por exemplo, postura. Antigamente a gente acreditava que a postura era responsável por dor. E atualmente a gente sabe que não é bem assim, né? A postura, ela tem uma origem muito mais envolvida com militarismo do que com saúde. Então pode ver que a saúde em si tomou um rumo totalmente diferente do que deveria. Com a sua experiência, Lúcio, o que você acredita que a sua profissão, que o fortalecimento físico agrega para uma pessoa que tem dor lombar, para ela sarar de vez a dor? O que seria o ponto principal? O ponto principal, que nem a Thalita falou, né? Ela globalizou todo o âmbito que a gente vai abordar aqui, mas principalmente o fortalecimento muscular como um todo, não só com o da lombar. Porque trabalhando toda a musculatura, a gente consegue ter uma postura melhor, e com a postura melhora a qualidade de vida da pessoa também, com pouquíssimas coisas, como simplesmente ela começar a caminhar, como uma coisa que não fazia, começar a melhorar a vida de pouco em pouco. Então não é só um fortalecimento lombar, como muita gente fala, que acaba melhorando isso, mas é um fortalecimento muscular como completo, o corpo todo. E por isso que a gente consegue juntar o fortalecimento, a capacidade cardiorrespiratória, junto com o treinamento de pilates, umas coisas um pouco mais voltadas para a postura mesmo, mas exercícios específicos para isso. E não é necessário medicação como muita gente pensa, né? Na verdade, a dor simplesmente a tendência da dor é sumir de acordo conforme for fortalecendo o corpo ficando mais apto ao exercício. Exatamente. A gente sabe hoje que a dor, ela tem mais a ver com a incapacidade, né? Com a falta de força, né, globalizada do corpo, do que com um simples enfraquecimento do core, que antigamente o pessoal falava. Às vezes vinha lá numa cartinha de recomendação, fortalecer o core. Hoje a gente sabe que um fortalecimento global,
A pessoa se sentindo bem com o próprio corpo é mais importante do que um exercício isolado, um fortalecimento lombar, como antigamente era recomendado. Detalhe, gente, vamos falar também aqui agora sobre fatores, inclusive esse é um detalhe que pouca gente sabe. Como dor lombar tem uma maior incidência em adultos que trabalham, dos fatores biopsicossociais, um dos que mais influenciam para a pessoa permanecer com a dor são problemas relacionados a questões econômicas, tá? Insatisfação com o trabalho, né? Questões socioeconômicas, na verdade. Então a pessoa tem lá um grau de insatisfação com o trabalho muito grande. Isso é um preditor, não estou dizendo que a insatisfação necessariamente vai gerar dor, mas é um importante preditor para a dor lombar. E também a sua própria percepção do corpo como algo frágil. Então, quando a pessoa começa a fortalecer, a reestruturar o seu corpo como um todo, a chance dela não ter dor ou ter menos episódios de dor é maior. Thalita, fala pra gente aqui sobre o nosso dia a dia. Tipo, você percebe que tem pessoas que vêm com um grau de dor muito intenso e saem sem dor? Qual é o tempo médio aí que as pessoas demoram para poder se tratar? Então, aqui na clínica é muito recorrente casos de paciente que chega com medo extremo de sentir dor, às vezes já chega realmente num estado assim crítico, com medo, num caso de dor aguda. Só que o que acontece muito aqui, que está sendo muito comum, é que às vezes a dor não está relacionada somente a um problema osteomuscular, mas também a um problema psíquico da pessoa. Por quê? Porque a gente percebe que a pessoa chega travada, aí a gente começa a conversar com a pessoa e vai saber da vida da pessoa e tal. E a gente percebe que a pessoa já sai com uma melhora, já sai aparentemente melhor, faz um exercício ou outro, ainda no limite dela, mas na próxima, quando ela retorna, ela já traz um feedback positivo para a clínica. Eu percebi isso num paciente que atendemos na segunda. Ontem ele retornou na terça e aquilo que ele não conseguia fazer na segunda e na terça ele já conseguiu fazer. Percebemos também um caso que achei muito interessante, foi de uma senhora aqui da clínica, que ela veio fez um dia de tratamento conosco. Na segunda sessão ela falou, olha, hoje eu fiz algo que há 11 anos eu não fazia, que é quando ela entrou na piscina, porque ela falou que ela veio aqui, nós passamos uma confiança para ela, e ela conseguiu ficar confiante que ela ia ser capaz e ela entrou na piscina. Aparentemente parece coisa boba, mas para quem está nessa situação de se inibir de prazeres, de se inibir de fazer alguma atividade, de repente, nossa, para ela é muito bom isso. Olha só que detalhe interessante que a Thalita tocou. Quando a gente fala sobre um tratamento de dor, de uma dor persistente, a gente não está falando de uma lombar. A gente está falando de um ser humano que tem, sim, a necessidade de ter uma qualidade de vida. Então, não é só uma coluna. A melhora que a Thalita relatou de um paciente de 24 horas pós-exercício, o paciente já está bem, já conseguiu fazer algo que ele não fazia, também envolve aliança terapêutica. O paciente que procura aqui a Fisiofit, ele já procura a gente sabendo que nós temos um padrão de atendimento mais personalizado. É um tipo de tratamento que a gente consegue olhar no olho do paciente e realmente conversar, entender o que ele está sentindo naquele momento. Então você percebe que o simples fato de gerar uma aliança terapêutica, de você sentar, olhar olho no olho, ouvir o que o paciente sente, mostrar para ele que existe sim uma outra possibilidade e ele está sendo acompanhado, que agora ele está tendo suporte social para enfrentar a sua dor, já muda às vezes de um dia para o outro. Então você imagina, às vezes está todo mundo ali preocupado com medicação, com cirurgia desnecessária, com um monte de técnica milagrosa, vamos dizer assim, que acaba não criando resultado nenhum. E os profissionais estão deixando passar o simples fato de usar aliança terapêutica. Ou seja, realmente essa capacidade de conversar com o seu terapeuta de humano para humano, né? Entender as dificuldades, o que ele está passando em casa. Com isso, associar a melhora do corpo
consequentemente, a melhora do quadro geral dele. O Lúcio, fala um pouco aí sobre a capacidade, agora também aeróbica, a importância disso daí para o paciente que está procurando um tratamento da dor persistente. Lembrando, gente, que boa parte dos casos de pacientes com dor persistente, eles necessitam não só de uma atividade, de um exercício de dessensibilização, mas também de uma liberação hormonal que vem através da atividade física aeróbica. E é onde também entra aí o nosso professor Lúcio, onde ele está sempre junto com o paciente, acompanhando ali o paciente na esteira, na bike, proporcionando para ele atividades que vão atingir aí um âmbito, uma questão hormonal. Fala um pouquinho, Lúcio, o que você vê de melhora nos pacientes quando a gente toca nesse ponto? Beleza, sei que eu tocou numa questão muito importante, interessante, agora também que a questão hormonal, que pouca gente dá atenção devida para ela, né? Porque nós temos 2 hormônios principais, 3 hormônios principais, tá? O primeiro deles, o mais importante, eu diria, é a endorfina, o hormônio do prazer, que também é liberado quando a gente faz atividade física, tá? É por isso que as pessoas acabam viciando na atividade física, gostam de caminhar todos os dias, correm todos os dias, fazem musculação todos os dias. Ô, Lúcio, e esse hormônio, essa endorfina, ela vai viciar eu amanhã, por exemplo, se eu correr hoje, amanhã eu vou acordar louco de vontade de correr ou não é assim? Como não, funciona? é a longo prazo. E o mais importante disso, o mais legal disso, é que você consegue trocar os vícios. Então, se por exemplo, eu tive um aluno tabagista, certo? Ele passou a não fumar mais, depois, claro, uma coisa um pouco mais demorada. Mas depois de uns 2 meses, ele foi trocando o vício dele, que era fumar todos os dias, um maço por dia. Ele passou a trocar, reduzindo o tabaco, e começou a correr todos os dias. E ele foi trocando esse vício. Quando ele percebeu que ele gostava muito de correr e não trocava isso, ele acabou se viciando na corrida e acabou tirando o cigarro da vida dele, porque o fumo estava atrapalhando ele no que ele queria. Olha só que interessante. Então, você percebe que o exercício ele pode atingir diversas áreas da vida do paciente, não só aquela área ali que a gente fica focando normalmente, né? Que é só do músculo, só de um joelho, só de alguma articulação, né? Ou da coluna. O exercício ele pode afetar até mesmo o relacionamento que o paciente tem com a sociedade, com a família dele. Você imagina como seria bom para uma mulher, por exemplo, ou para um homem, né? Que está com seu cônjuge tabagista. Ele começa a ser incentivado a procurar o exercício físico e de repente ele para de fumar. Como que a vida dele vai melhorar como um todo? Como a saúde da família dele, fumantes passivos, vão melhorar como um todo? Bem interessante a gente perceber que o fim da dor lombar, ela está envolvida com uma mudança no estilo de vida. Não é mais sobre um choquinho, não é mais sobre um agulhamento. Nada contra o choquinho ou agulhamento, tá, gente? Existem momentos específicos para se fazer isso. Existem dosagens, né, modulações corretas para se fazer isso. Porém, a dor que persiste, a dor lombar que está persistindo na pessoa, tem a ver com uma mudança no estilo de vida. E isso não precisa ser brusco. Pode ser aos poucos e a pessoa vai conquistando a sua melhora. Thalita, fala pra gente sobre um pouco aí sobre agora quando o paciente tem a mudança de vida dele ali, ele melhorou da dor lombar, ele tem uma tendência de parar de fazer exercício, ele continua se exercitando, como que é? Aqui acontece bem pelo contrário, né? Teve casos de paciente que me falou, olha, eu ia fechar esse mês, melhorei, não ia voltar, mas eu não consigo mais ficar sem fazer o exercício, sem vir para clínica, sem praticar a atividade. Na verdade, para quem sofre de uma dor crônica, de repente se vê livre de medicamentos, se vê num quadro que consegue realizar as atividades dia a dia normal, sem dor, ele não mede esforço para continuar nessa boa vida, nessa vida saudável. Então, eles procuram cada vez mais se empenharem, cada vez mais um método de vida saudável. E acontece muito aqui, isso que a gente vê. Legal.
Então, gente, agora eu queria saber de vocês aí, vocês que estão assistindo, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vão comentando aí, escrevendo no chat pra gente poder ter uma noção e responder alguma pergunta caso vocês tenham, tá? Tiver alguma dúvida sobre a físio, sobre educação física, sobre dor lombar, eu quero que vocês vão falando aí pra gente no chat. Vamos lá então. Se eu pudesse escolher aqui, ó, um ponto principal para poder uma decisão hoje, que eu pudesse tomar hoje, para poder tratar a dor lombar, Thalita, na sua experiência como pessoa, como terapeuta, qual seria o único passo que a pessoa deveria ter para poder melhorar a sua dor? Consciência, abrir mão dos tabus de repouso, isso, daquilo, consciência de se movimentar, de procurar exercício, procurar... Ponto. Então, o objetivo da Thalita, ou o ponto principal da Thalita é conscientização em relação aos tabus, Thalita. Sim. Tudo aquilo que foi dito que é uma mentira, hoje a gente sabe que é uma mentira. A postura não é tão importante quanto a gente pensava. O que mais que é mito, que é tabu? Fraqueza de core, por exemplo, ou fraqueza do powerhouse. Isso já caiu por terra há bastante tempo. Um mito também, as pessoas achavam que a qualidade do sono, sobre o álcool, o cigarro, que isso não era importante, e isso influencia demais em relação à dor lombar. Então, para Thalita, se você quer seguir os 3 passos principais para poder tratar, eliminar de vez a sua dor lombar, o primeiro passo, segundo a Thalita, é eliminar os tabus, a tudo aquilo que foi dito que está errado no tratamento da coluna. E você, Lúcio, o que você diria se a pessoa tivesse que tomar uma única escolha hoje? O que você faria para poder tratar uma dor lombar? Principalmente a pessoa teria que vir da pessoa iniciativa de procurar exercício físico, né? E quando ela chegar para procurar exercício físico, a gente conversar com ela e explicar o processo. Porque algumas pessoas não entendem como funciona. Muitas vezes a pessoa pensa que uma dor lombar é só... eu vou no médico fazer cirurgia, porque tem alguma coisa errada. Não. Dá para melhorar simplesmente, às vezes é uma coisa super simples. A gente faz alguns exercícios, melhora uma questão completa da sua musculatura, não só a dor lombar. A gente vai melhorar o corpo inteiro, basicamente, e vai tirar a dor. Mas por isso a pessoa precisa ter iniciativa para procurar ajuda, para a gente conseguir explicar para a pessoa todo o processo que a gente vai trabalhar. Beleza, então o Lúcio falou sobre iniciativa. Se você está aí agora sofrendo de dor, vamos então seguir o passo para não deixar para depois? Primeiro, vamos pensar em todos os tabus, tudo aquilo que foi dito que está errado. Depois, iniciativa. Manda agora pra gente ali no chat, ó. Qualquer coisa sai da live e volta, ou então deixa anotado. Hoje eu vou mandar mensagem pro meu terapeuta, pra pessoa que eu tenho mais afinidade. Vou procurar o tratamento hoje. Então, vamos lá. Eliminar os tabus e ter iniciativa. Boa, perfeito, gente. Eu acho que a gente tá indo por um caminho legal, né? Se a gente for falar dos 3 passos principais para eliminar a sua dor. Primeiro, elimina tabu. Segundo, iniciativa. Eu, na minha opinião, agora, você que pensou sobre os tabus, falou assim, pô, não tem nada a ver com postura, nada a ver com o peso que eu levantei, tem a ver com a minha incapacidade atual. Lembrando que você não é a sua incapacidade, hein? Seu estado atual é só uma condição do momento. Segundo, ter iniciativa. Terceiro, na minha opinião, ter uma acabativa. Tem muita gente que é boa, especialista em começar, mas é muito ruim em terminar. Então, se você começa um tratamento e para, e nunca vai até o fim, você nunca vai colher o resultado dele. Para isso, é interessante que você tenha um mapa do seu tratamento, que você saiba em que ponto você está. Aqui na Fisiofit, por exemplo, a gente cria um roteiro, uma expectativa do paciente para ele entender. Olha, hoje eu estou numa fase de sensibilização. Hoje eu estou na minha 6ª semana de tratamento. A gente sabe como o paciente vai ir.
ele não fica perdido, ele não fica na dúvida se ele tá piorando ou se ele tá melhorando. Aqui ele sabe exatamente em que fase ele tá. Agora a gente vai falar aqui sobre uma pergunta, ó. Thales Souza perguntou: e para quem tem hérnia de disco lombar, alguma recomendação específica? Vamos lá. Vou falar primeiro aqui sobre hérnia de disco lombar. Primeiro ponto, a gente tem que entender se essa hérnia ela realmente é influente no seu caso ou não. Claro que a gente não vai usar aqui uma via de regra, mas a gente vai usar o padrão, tá? Pensando por comportamento padrão, por história natural da doença do ser humano. Se a sua hérnia está doendo há mais de 1 ano, talvez a sua dor não seja por conta da hérnia. Talvez a hérnia já veio e já foi, mas a dor persistiu. Então, nesse caso, a hérnia pouco importa se já faz mais de 1 ano. A gente vai falar sobre dessensibilização da sua dor persistente. Beleza? Então, se você recebeu um diagnóstico assim, olha, você tem dor porque você tem hérnia, e isso já faz 2, 3, 10 anos, 20 anos, esquece. Provavelmente você está num quadro de sensibilização. Só um estalo na coluna, só um choquinho ou só um laser não vai resolver nada. Você precisa de um sistema de dessensibilização, que é o principal fator diferencial da Fisiofit. A gente trabalha com um sistema de dessensibilização da dor lombar persistente. Vamos ver se tem mais alguma dúvida, alguém falou mais alguma coisa. Por enquanto está tranquilo, né? Thalita, tocando ainda na questão aí, na pergunta do Thales, tá? O que você recomendaria de maneira específica, fora os 3 passos aí que a gente já falou? Teria algo mais? Vamos pensar assim, ó, fora da questão física direta. Tem algum detalhe que você percebeu assim, ó, da pessoa que melhora para a pessoa que não melhora? Então, a pessoa que melhora geralmente é aquela que ela, como você disse, ela sabe onde ela tá e ela traz um foco, ela tem ali um objetivo, olha, eu quero melhorar, então ela sabe os passos que ela vai dar em direção a isso. A pessoa que não melhora é a pessoa que tá perdida, ela pega esse diagnóstico, aí tem hérnia, então impossibilidade de fazer qualquer coisa, não posso levantar um peso, não posso fazer nada, tem que ficar acamado. Essa é a pessoa que nunca vai melhorar. Quando ela tiver a crise da dor, que agudizar essa dor crônica, ela vai tomar um medicamento, vai passar um tempo, ela vai ter de novo outra crise e é a pessoa que vai ter esse problema pelo resto da vida. Olha só que interessante. A Thalita falou sobre nível de enfrentamento. Quando que o seu terapeuta já falou sobre nível de enfrentamento? E também mostra o quão importante é a psicologia no tratamento da dor lombar. Se o paciente ele vem com pensamentos catastróficos, se tudo para ele é ruim para ele, sabe aquele jumentinho, aquele burrinho, né, do ursinho Pooh? Ó vidas, ó céus, eu não consigo tratar, eu tô frágil, a minha coluna tá fraca. Se ele vem com esse padrão, se ele percebe que para ele tudo é mais difícil, provavelmente o tratamento vai ser um pouco mais complexo, tá? Importante que você esteja perto de pessoas que foquem no tratamento da dor persistente para te auxiliar a sair desse padrão de pensamento. Quando isso melhora, quando seu nível de enfrentamento melhora, a sua chance de melhorar a dor também é muito grande. Lúcio, o que mais de específico você diria aí para o cara que quer eliminar de vez a dor dele? Ele já está cansado de sentir dor. Inclusive, eu não sei se é o seu caso. Por um acaso, você está cansado de sentir dor? Ou você ainda está de boa? Dá para sentir dor mais 1 ano, 2 ou até 10? Porque a gente sabe que se a dor não passou até agora, sozinha, talvez ela não vá passar. Fala aí então, Lúcio. Parece até um pouco bobo falar, mas eu acho que não. Por quê? Eu falei antes a respeito da iniciativa, né? E a pessoa realmente precisa ter iniciativa para procurar ajuda. Porque como ela falou que tem os níveis, tem o nível da pessoa que simplesmente pensa que realmente é difícil, não vai ter como consertar, não vai ter como melhorar, vou me acostumar, vou deitar um pouquinho para melhorar. Não é assim que funciona, tá? E
vendo um monte de questões hormonais, questões físicas, endógenas, todo o processo mais a fundo, tá bom? Não é só a coluna que vai melhorar. Então, um exercício bem feito, bem montado, bem planejado, bem específico para a pessoa. Cada indivíduo, pessoas são individuais, tá? Cada indivíduo tem um jeito certo de tratar o problema. Então não adianta, fulano melhorou a coluna dele com o treino que o treinador A passou. Mas são pessoas diferentes, a dor pode ser diferente, a hérnia pode ser diferente, tá? Ô Lúcio, então você tá falando pra gente que se eu procurar agora no YouTube um rapaz lá, algum terapeuta que explique pra você aqui ou pra todo mundo que tá online aí, ó, 5 exercícios que vão acabar com a sua dor lombar, exercícios específicos que vão funcionar para todo mundo. Isso existe, Lúcio? Não. Pode até melhorar momentaneamente, mas não existe uma coisa que vai melhorar para todo mundo. Se existisse, a gente estaria fazendo, inclusive, tá? Exatamente, gente. Assim como não existe uma medicação idêntica para todo indivíduo, assim como não existe uma dosagem idêntica para todo mundo, o exercício ele também tem que ser respeitado a dosagem. Ele também tem que ter, vamos dizer assim, direcionado a escolha do paciente. E também a capacidade, né, a destreza do terapeuta. Não adianta nada você procurar o melhor exercício do mundo que você não goste. Ou então que o seu terapeuta não domine. Então a gente precisa do melhor recurso disponível, né, da melhor evidência disponível, a evidência científica. A gente precisa da capacidade, né, na verdade, da aptidão do paciente. Como a gente disse, não adianta nada ele ter iniciativa, o paciente tem que gostar da técnica. E também não adianta nada o terapeuta não dominar a técnica. Ele precisa ser especialista na sua técnica, ele precisa sim saber o que ele está fazendo. Senão ele vai propor lá um alongamento que ele viu no YouTube e você vai continuar com a dor do mesmo jeito. Então, por isso que o que está lá no YouTube não serve para todo mundo. Mais alguém tem alguma dúvida aqui, ó? Vamos ver. JP Bueno. Queria saber o que recomenda para fortalecer a coluna. Vamos lá. Thalita, fala pra gente o que você recomendaria para fortalecimento da coluna. A parte de fortalecimento, eu gosto muito das técnicas de Pilates, que é o que a gente trabalha, a maior procura quando o paciente chega realmente travado, que é o Pilates. É muito bom para fortalecer, alongar, ganhar movimento. Tem a parte também da musculação, que daí é o Lúcio vai saber explicar melhor, é a área dele. E temos também exercícios que adaptamos ao paciente, cada indivíduo, um exercício específico para ele. O bem-estar do paciente sempre tem que estar legal, não pode estar baixo astral, tem que estar positivo, tem que estar tudo indo bem, tem que ter o pensamento bom, que as coisas vão melhorar. E é isso. Bacana, então a Thalita recomendou aqui para você, JP Bueno. JP Bueno Silva. A Thalita recomendou para você iniciar com Pilates e ver qual é a sua vontade, vamos dizer assim, a sua capacidade de se adaptar a essa técnica. Inclusive, eu também recomendo que inicie pelo Pilates, para você fortalecer o seu corpo como um todo, tá? A coluna, ela não está separada do corpo, então a gente para de pensar no fortalecimento da coluna e começa a pensar no fortalecimento como um todo. A musculatura que vai ser desenvolvida na coluna é consequente aos exercícios, à dessensibilização que a gente vai fazer através do método Pilates. Bom, o Carlos Beck, Bobson Físio, inclusive fisioterapeuta do Guarani aqui, um cara excelente, super parceiro da Fisiofit, tá com a gente desde o começo. Ô Carlos, deixa eu mandar um abraço pra você aí, cara. Irmão, tamo junto. Ele comentou aqui, ó. Muitas pessoas têm vergonha de procurar ajuda. Porque escutou que a sua dor não tem solução. Vamos ver. Exatamente, olha, ó. Então, muita gente tem vergonha de procurar ajuda, porque acredita que não tem solução. Às vezes, acredita que já tentou de tudo,
mas nunca tentou passar por um tratamento de dessensibilização. É a pessoa que às vezes vai pensar, nossa, mas eu vou sozinho, ou então tem vergonha de falar para a família que sente dor. Por incrível que pareça, gente, algumas pessoas omitem a dor porque a família desacredita. Isso vai interferir no suporte social. Às vezes a sua mãe, a sua avó, o seu marido está sofrendo de dor porque as pessoas desacreditam da dor dela. E olha só como isso pode ser prejudicial para a vida do paciente. Começa a parecer que o paciente está reclamando de tudo. E por isso ele para de reclamar. Começa a mudar a estrutura psicológica dele, as emoções dele. Começa a ter atrito na família. Começa a ter desconforto entre cônjuge. Começa a ter baixa libido. Muitas coisas que influenciam porque a pessoa tem baixo suporte social. Então, se alguém aí da sua casa está reclamando de dor, incentiva a procurar um tratamento, incentiva a ir num lugar com especialistas para poder resolver o caso. Não negligenciem a dor, não desacreditem da dor de ninguém. Mais alguém quer comentar alguma coisa aí? Alguém tem alguma dúvida, gente? Vamos conversando aí. Tá sendo muito bacana a participação de vocês, viu? Obrigado aí pela participação. Vamos lá. Lúcio, quer dar algum ponto final aí pra gente tá encerrando essa live? Quer comentar alguma coisa sobre? O que você acha? O que você achou do tema, inclusive? O tema é muito interessante. Inclusive, é uma dúvida que muitas pessoas têm e não, às vezes, acabam acarretando, empurrando com a barriga. E acabam deixando e acabam não procurando ajuda, né? É legal a gente trazer esse conhecimento para o máximo de pessoas que a gente conseguir, para conseguir conscientizar, para que realmente que é para elas procurarem ajuda. E que você comentou, Antônio, das pessoas serem não desacreditadas, mas a própria família não dá apoio social e psicológico para a pessoa porque desacredita. Uma das coisas mais recentes, que vão poder concordar comigo até, que é a fibromialgia. Até pouco tempo atrás ela não existia aos olhos de alguns médicos, mas não vou dizer céticos, mas simplesmente não existia. E atualmente ela é considerada até como um fator que leva a pessoa a se aposentar mais cedo. Então é uma coisa que antigamente era frescura, hoje em dia é motivo de invalidez até para algumas pessoas e motivos mais graves. Então é importantíssimo você ter alguma dor, procura ajuda, tá? Procura algum médico, algum amigo seu que conhece alguém que entende do processo, para vocês conseguirem melhorar isso, tá? Porque não é nem um pouco gostoso viver com dor, tá? E se a gente consegue melhorar, porque a gente conseguir empurrar cada dia mais, tá? É muito mais interessante vocês virem. Se vocês pelo menos quiserem conversar sobre, vem aqui, a gente explica o processo, chama no WhatsApp, trocar uma ideia, aqui no Instagram, conversar um pouco com a gente, para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso aí. Procura um profissional bom, vocês confiam, tá? E vai melhorar todo esse processo. Bacana, Lúcio. Você tocou em pontos muito interessantes. Olha aqui, a Fisiofit, ela não visa só vir aqui o paciente, a gente não visa número. A gente quer entender a pessoa que está com dor e poder olhar no olho dela, poder entender o que ela está passando e se a gente realmente, como profissional aqui, tem a capacidade de ajudar. Então, se você hoje está sofrendo com dor, já procurou soluções, não resolve, marca aí com a gente uma conversa, às vezes 15, 20 minutos que você vem aqui, a gente consegue te orientar, a gente consegue te mostrar um caminho melhor, tá? É claro que a gente tem avaliações muito mais profundas, né? Avaliações biopsicossociais, a gente tem várias técnicas aqui, pilates, musculação, massagem, vários produtos e serviços, mas a gente quer saber também como você tá. A gente se importa com a sua dor de verdade. Thalita, antes de eu pedir aqui agora a opinião da Thalita sobre o tema, eu quero fazer um gancho sobre a nossa próxima live, pessoal. Qual seria o tema que vocês poderiam sugerir pra gente? O que vocês acham aí, ó? Inclusive, se você entrou na live, não deu o coraçãozinho, dá o coraçãozinho aí que ajuda a entregar para mais pessoas esse conteúdo. O Instagram, ele acaba mostrando para mais pessoas que estão online aí que a gente está fazendo um trabalho agora de live
toda semana, inclusive, né, também como áudio em podcast. Então, gente, dá o coraçãozinho aí, gasta o dedo nesse coração e fala pra gente qual tema você gostaria de ver numa próxima live. A gente vai analisar as opiniões que o pessoal deixar, as opiniões também que ficarem nos comentários. Isso agrega demais pra gente estar desenvolvendo um serviço, né? Um serviço público como esse. Trazer informação de alta qualidade para vocês aí que estão sofrendo com dor ou para vocês que queiram melhorar a sua capacidade física. Vamos lá, Thalita. Qual é as suas... faz um overview, faz uma visão geral sobre o tema, o que você achou, vale a pena a gente comentar mesmo sobre. Eu acho muito, muito bacana, vale a pena mesmo, é um assunto que se alguém nunca teve, provavelmente uma hora na vida vai ter a dor crônica. Todo mundo, uma hora vai passar um episódio, tanto crônico quanto agudo, uma hora vai dar palma. Olha só, desculpa, Thalita, cortar você. A gente tem hoje estatísticas que mostram que pelo menos 40% dos adultos vão ter um episódio de dor lombar. Então, gente, praticamente uma pandemia de dor lombar. Olha só a importância da gente falar sobre o tema. Não é uma pessoa ou outra, é 40% dos adultos, tá? De 35% a 40% a estimativa de um episódio de dor lombar. Continua, Thalita, desculpa. E eu acho muito interessante, bem bacana a gente abordar, trazer, né? Somos uma nova geração, um novo conceito em fisioterapia. Infelizmente, a fisioterapia ainda para alguns é um método de choquinho, isso, aquilo. E tanto nós fisioterapeutas quanto o Lúcio, somos uma nova geração, os novos princípios sobre dores, trazendo novos tratamentos sobre dores. E eu achei bem bacana trazer essa visão, poder abordar as pessoas, poder falar um pouco de forma bem simples, claro, para que todo mundo pudesse ouvir, entender do que a gente está falando. Achei bem bacana o tema, assim. Bacana. Então, gente, meu overview é que essa conversa, né, foi produtiva sim. A gente tem a capacidade, né, de, em 3 passos simples, acabar com a dor lombar. Então, vamos lá. Segundo opiniões aqui dos nossos especialistas, você precisa eliminar os tabus, você precisa ter iniciativa e você precisa ter acabativa. Seguir um método, seguir um passo a passo. É isso que a gente oferece hoje aqui na Fisiofit. Vai ser um prazer poder atender vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda uma mensagem. Não fiquem com dúvidas. Lembrando que não existe pergunta boba, porque os bobos não fazem perguntas. Então, vamos lá, manda um direct, manda uma mensagem pra gente. Deixa a sua sugestão aqui embaixo na tela. Qual pode ser o próximo tema? E foi um prazer falar com vocês. Se a gente puder ajudar em mais alguma coisa, é só vir aqui na Fisiofit ou então marcar um horário com a gente. Muito obrigado, gente. Até logo. Até mais.